Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul. E continuando com figuras de linguagem, hoje nós vamos falar sobre figuras de construção ou de sintaxe. Vamos tentar entender aqui o porquê de figuras de construção ou de sintaxe. Figuras de construção ou de sintaxe são assim chamadas porque apresentam algum tipo de modificação na estrutura da oração, certo, pessoal? E isso para que se consiga maior expressividade, maior clareza e mais elegância. Vamos então às principais figuras de construção ou de sintaxe. Vamos entender as figuras de construção ou de sintaxe, começando pela anástrofe, que também é chamada de inversão. Quando ocorre a anástrofe? Acompanhe comigo. Ocorre quando se altera a ordem normal da frase, provocando a inversão dos termos da oração. Vejamos dois exemplos de anástrofe. Entre as nuvens do amor, ela dormia. É de Álvares de Azevedo. Vamos relembrar aqui sujeito e predicado. Dentro de uma oração, geralmente, quem vem primeiro é o sujeito, certo? Isso na ordem direta. Primeiro vem o sujeito e depois o predicado. Essa é a ordem básica da gramática. Entretanto, muitas vezes ocorre o inverso, certo? O predicado vem primeiro. Então, dê uma olhada nisso aqui. Entre as nuvens do amor, ela dormia. Quem é o sujeito? Ela é o sujeito, certo? Então, quem é o predicado? O predicado começa no verbo. Ela dormia, que é predicado. Certo? Ela dormia entre as nuvens do amor. Aqui também é predicado, certo, pessoal? Porém, fazendo o papel aqui de adjunto adverbial, certo? Então, veja aí que aconteceu a anástrofe. Como eu falei para vocês, a anástrofe é também chamada de inversão. Por quê? Porque inverteu-se a ordem natural da oração, certinho? Mais um exemplo. Ao filho, a mãe deu um sorvete. A ordem normal seria: a mãe deu um sorvete ao filho. Mas houve então uma inversão. Veja aí que essa parte aqui, quem é o sujeito? O sujeito, a mãe. Deu um sorvete ao filho é predicado. Predicado. Certinho? Daí então ser chamado de anástrofe ou inversão. Vamos entender repetição e elipse. Repetição, como bem dizia seu Madruga, o próprio nome já diz. E consiste em repetir diversas vezes a mesma palavra. Veja no exemplo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, que é de Cecília Meirelles. Então está aqui um exemplo bem claro de repetição. Veja então o que é elipse. A elipse consiste na omissão de palavras, de uma palavra ou de várias palavras, sem prejudicar, contudo, o sentido da frase. Vejamos o exemplo. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Camões. Veja só, na terra há, verbo haver, certinho? Na terra há tanta guerra, há tanto engano, há tanta necessidade aborrecida. Então, vocês observam aí que houve a elipse do verbo haver, certo? É a omissão aí, como nós falamos, é a omissão. O verbo haver foi omitido
No entanto, quem lê esse verso, né, vai entender perfeitamente o que está dizendo. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Entende perfeitamente. Galerinha, vamos falar aqui agora sobre zeugma. A zeugma consiste em suprimir palavras expressas anteriormente. Vamos entender isso aqui através desse verso de Raquel de Queiroz. As quaresmas abriam a flor depois do carnaval, os ipês em junho. O que os ipês faziam? Os ipês abriam em junho. As quaresmas abriam a flor depois do carnaval, os ipês abriam em junho. E aí você poderia dizer assim, professor, mas é igual elipse. Perceba a pequena diferença entre zeugma e elipse. Na verdade, a zeugma é uma espécie de elipse, certo? Mas veja que no exemplo anterior que eu dei para vocês, o verbo haver, certo? Lá no exemplo anterior, a, veja que esta palavra não aparece escrita em nenhum lugar, tá bom? Ela simplesmente está subentendida. Ao passo que aqui na zeugma, olha só, a palavra abriam já está escrita aqui, certo? E lá adiante ela foi suprimida. Olha só, de novo, as quaresmas abriam a flor depois do carnaval, os ipês em junho. Veja que na verdade houve uma elipse sim. Entretanto, a palavra já estava escrita anteriormente. Portanto, classifica-se então como zeugma, tá bom? Vamos falar sobre pleonasmo. O pleonasmo consiste no emprego de palavras ou expressões redundantes com o objetivo de enfatizar uma ideia. Veja este exemplo. E rir meu riso e derramar meu pranto. E aí a gente observa, e alguém poderia dizer assim, ó, claro, vou rir o riso. Não precisa repetir, certo? Mas observem só, isso aqui que é onde acontece a redundância, o poeta faz isso aqui com o objetivo de dar maior expressividade ao seu verso. É uma expressão redundante, sim, mas é com o objetivo de enfatizar a ideia, certo? Então fique atento, o pleonasmo é uma figura de linguagem, e no caso ela está dentro das figuras de construção ou de sintaxe. Não confunda pleonasmo com pleonasmo vicioso, porque no caso o pleonasmo vicioso já não é uma figura de linguagem, mas sim um vício de linguagem. E nós vamos falar sobre pleonasmo vicioso na próxima aula, talvez. E lembrando, o pleonasmo vicioso é quando você fala entrar para dentro, sair para fora, certo? Já o pleonasmo, como eu falei, é uma figura de linguagem e permite aí ao poeta dar maior expressividade ao seu verso ou até mesmo ao seu poema. Vamos falar agora sobre a silepse. Silepse, pessoal, é a concordância que se faz com o sentido e não com a forma gramatical, tá? E a silepse ela pode ser de gênero, de número e de pessoa. Vamos, através dos exemplos, entender o que está escrito aqui. Supomos que você está conversando com o presidente, aí você diz assim, ó, presidente ou alguma outra autoridade, né? Mas que seja de sexo masculino, tá bom? Aí você diz assim, ó, Vossa Excelência está abatido. Veja só, excelência é uma palavra de gênero feminino. Entretanto, a concordância aqui foi feita com uma palavra de gênero masculino. Por que eu usei uma palavra, ou por que foi usada aqui a palavra de gênero masculino? Porque nós estávamos falando de uma pessoa de sexo masculino. Então, Vossa Excelência está abatido. A concordância aqui foi com o sentido
e não com a forma gramatical. Vejamos aqui um exemplo de silepse de número. Olha só, a criançada corria por todo o quintal e gritavam alucinadamente. Veja que eu sublinhei criançada e gritavam. Veja que o verbo aqui está no plural, tá? Concordando com a ideia que está aqui em criançada, porque quando falamos em criançada, se entende que são muitas crianças no mesmo lugar. E nesse caso aqui eram brincando lá no quintal, né? E gritavam alucinadamente. Então veja que mais uma vez aqui a concordância foi feita com o sentido e não com a forma gramatical. Vejamos aqui um exemplo de silepse de pessoa. Os milhões de brasileiros vivemos, sofremos e amamos neste solo, sob este céu. Consideremos aqui os milhões de brasileiros e vamos tentar entender qual pessoa verbal está sendo representada por os milhões de brasileiros. Se você perguntar, por exemplo, quem são os milhões de brasileiros, e você tentar responder com uma pessoa verbal, você vai dizer que são eles, certo? Considerando aqui primeira, segunda e terceira pessoa do plural, então os milhões de brasileiros estaria ali na terceira pessoa do plural. Mas veja só o que acontece. Os milhões de brasileiros vivemos, sofremos e amamos neste solo, sob este céu. O verbo está conjugado na terceira pessoa do plural? Não. Veja que o verbo está conjugado aqui, gente, olha só, na primeira pessoa do plural e não na terceira. Por que o escritor fez isso aqui? Porque ele também se incluiu como um dentre os milhões de brasileiros, certo? Então, se ele também estava incluso, ele também era um brasileiro, certo? Então, veja só, os milhões de brasileiros vivemos. Supomos que o sujeito que escreveu essa ideia aqui fui eu, tá? Então, os milhões de brasileiros vivemos, sofremos e amamos neste solo, sob este céu. Então, mais uma vez aqui você percebe a ideia de concordância com o sentido e não com a forma gramatical. Se obedecesse a forma gramatical, seria os milhões de brasileiros vivem, sofrem e amam neste solo, sob este céu. Certinho, pessoal? Polissíndeto e anacoluto. Polissíndeto é a repetição constante de uma conjunção coordenativa. Vejamos aqui o exemplo de Fernando Pessoa. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos, e com os pés, e com o nariz, e com a boca. Fernando Pessoa. Pessoal, é isso aí que é polissíndeto, certo? A repetição constante de uma conjunção coordenativa. Já o anacoluto consiste na quebra da estrutura normal da oração, a fim de introduzir uma palavra ou expressão sem ligação sintática com as demais. Veja só, aquela mina de ouro, ela não ia deixar que outras espertas botassem as mãos. Veja só, espera-se que a pessoa que está falando sobre a mina de ouro, né, continue falando sobre a mina de ouro. Entretanto, ela quebra a estrutura totalmente, deixa de falar da mina de ouro e começa a falar de uma pessoa, certo? Ou seja, introduz aí um outro sujeito. Então, é tipo assim, você está conversando com alguém e você fala assim, sabe aquela mina de ouro? Ela não ia deixar que outras espertas botassem as mãos. Então veja que esta parte aqui, pessoal, não tem ligação nenhuma com aquela mina de ouro. Houve uma quebra da estrutura normal aí da oração, tá? E isso aí é chamado de
anacoluto. Vamos falar agora sobre hipérbato. O que é hipérbato? É a inversão na ordem direta dos termos da oração, constituindo uma alteração mais forte do que aquela que ocorre na anástrofe. Na anástrofe, eu falei para vocês que há uma inversão na ordem dos termos da oração, no que diz respeito ao sujeito e ao predicado. Ordem direta, sujeito primeiro, predicado depois. Ordem inversa, que ocorre muito na anástrofe, né? O predicado vindo primeiro ali, acontecendo a inversão conforme eu expliquei para vocês. No caso do hipérbato, essa inversão ela é mais forte, certo? Veja aqui esse exemplo. O som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgadura, de Raimundo Correia. Veja o que seria a ordem normal. O som longínquo do galopar de estranha cavalgadura vem se aproximando. Então vocês observam que é uma inversão bem mais forte do que aquela que ocorre na anástrofe. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre anáfora e assíndeto. O que é anáfora? Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de versos seguidos. Uma explicação bem simples, tá? É a repetição de uma ou mais palavras no início de versos seguidos. Então veja só. A minha amada veio de leve, a minha amada veio de longe, a minha amada veio em silêncio. Observa aí a repetição, no caso pode ser de uma ou mais palavras. Aqui é uma repetição de algumas palavras. Então, acontece aí a anáfora, certo, pessoal? A repetição no início do verso, em versos repetidos, tá? É de Vinícius de Moraes. O assíndeto caracteriza-se, ao contrário do polissíndeto, pela ausência da conjunção coordenativa entre termos ou orações. Veja só o exemplo. A vida não é antologia, não tem gramática, não tem adjetivos bonitos e não tem pontuação, certo? Entretanto, esse conectivo não aparece aqui, tá, pessoal? Olha só, percebam? Veja aí. A vida não é antologia, não tem gramática, não tem adjetivos bonitos, não tem pontuação. Veja que teríamos aqui, como já falei, naturalmente um conectivo, mas ele não aparece. Daí, então, caracterizar o assíndeto, que é exatamente, ele acontece exatamente ao contrário do polissíndeto, que é a repetição, né, da conjunção coordenativa. O assíndeto é a ausência da conjunção coordenativa. Certo, pessoal? Até a próxima aula.